Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, 30 de abril de 2019. Vamos dar continuidade aqui ao vídeo do tio Lu, né? Saiu da igreja, eu penso em sair, tá certo? O título do vídeo, né? Eu vou virar aqui para vocês. Hoje, né, refutando o tio Lu, parte 7. Tá certo, amados? Eu tô assim, evitando gravar muitos vídeos, né? Eu tô assim, dando assim um tempinho também, né? Aí hoje eu vou gravar, amanhã eu descanso, tá certo? Assim, vamos fazendo para não sobrecarregar minha vista, tá? Porque eu ainda estou ainda em recuperação. Eu estou voltando sempre ao que ele fala, para poder ficar bem assim, gravado o que ele está falando e para a gente entender o equívoco que o tio Lu está falando, tá? Vou continuar aqui. Mas olha, por experiência própria, eu digo a vocês, é praticamente impossível ter uma vida santa, reta e agradável aos olhos de Deus sendo desigrejado, não tendo um lugar para congregar, não tendo uma liderança espiritual te acompanhando. E isso vai para os revoltadinhos aí com o sistema religioso da igreja. Isso vai para os revoltadinhos que falam que pastor só quer ganhar dinheiro, só quer dinheiro. Tem pastor que é assim, tem congregações que são assim. Existem lugares que fazem a obra de Deus só por causa do dinheiro, só que você tem que estar lá, não é por causa do pastor, não é por causa dos irmãos, você tem que estar lá por causa de Cristo e por causa de você. Show! Então isso vai para os revoltadinhos, né? Mas é engraçado que os revoltadinhos que ele diz que somos nós, que segundo o tio Lu, né, nós somos desigrejados, embora isso não existe, né? Porque eu já falei que nós somos a igreja, então não existe desigrejados, né? Sendo nós a igreja, tá certo? Então, né, tio Lu, vamos nós, os revoltadinhos, né, do sistema religioso, nós revoltadinhos que saíram do sistema. Vamos ler hoje, amados, Efésios 4. Depois eu vou colocar um vídeo do Verdade Oculta 2, irmão Rubens. De novo, um vídeo muito interessante que eu vou colocar o vídeo todo, tá? Pra gente ver. E depois eu vou ler Gálatas 3:10, que fala da lei, né? Depois, no outro vídeo, a gente vai ler Gálatas 3 todo, tá certo? Mas vou colocar só esse, Gálatas 3:10, e vou colocar um vídeo maravilhoso do irmão Edinho falando de altar, que altar não é palanque, tá? Então vamos começar aqui lendo, que eu vou ler menos, amados, para preservar a minha vista, tá certo? Então vamos começar. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Então vejam, amados, há um só corpo, tá? E qual é o corpo que há? O corpo de Yahushua, né? Que nós fazemos parte desse corpo, nós somos membros do corpo de Yahushua e Yahushua é a cabeça desse corpo. Então a pergunta que eu faço para o nosso amado tio Lu é: se é um só corpo, qual é o corpo correto na congregação terrena, na igreja de pedra, né? Porque veja, se a igreja, vamos supor, a igreja Assembleia de Deus, segundo ele, né, a igreja é o corpo. Tá certo? Então, mas só que ele está levando as pessoas a direcionar a igreja de Tempos de Pedra. E não nós, como pessoas. Tá certo? Então, qual é o corpo verdadeiro segundo o tio Lu? Né? Qual é? Porque aqui está dizendo que é um só corpo, um só espírito. Então, se é um só corpo, só tem que ser um corpo. Então, qual é o corpo segundo o tio Lu? Eu queria que ele me explicasse isso. Tá, tio Lu? Eu fico na dispensação assim da resposta, da sua resposta, tá certo? Eu queria saber se o corpo verdadeiro é a Assembleia de Deus, ou se é a Batista, ou se é a Deus é Amor, ou se é a Maranata, ou se é a Presbiteriana, ou se é a Nova Vida, entendeu? Ou se é a Batista, né? Ou se é a católica, a carismática, não sei. Ah, não, católica não, porque você, pelo que tá vendo aqui, você é evangélico. Então descarta a católica, porque segundo os evangélicos, católicos não estão salvos porque eles adoram imagens. Mas só que eles não entendem que eles também adoram. Eles são tão idólatras quanto
Os católicos. Por quê? Porque os católicos, eles adoram, eles assumem que adoram imagens. Mas os evangélicos adoram o templo de pedra. Você não pode falar mal de templo de pedra porque eles se sentem ofendidos. Ou seja, por quê? Porque adoram o templo de pedra. Adoram líder religioso. Você não pode falar mal do líder, não pode falar que o líder religioso não é pastor, que o pastor é Yahusha, não pode falar, porque isso é idolatria, não pode. Adoram o nome Jesus. Se você falar que o nome Jesus é falso, que o nome Yahusha é verdadeiro, eles não podem de jeito nenhum, porque eles adoram o nome Jesus, tá certo? Adoram a Bíblia, porque eles falam que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, tá certo? Então os católicos são tão... os evangélicos são tão idólatras quanto os católicos. Eu digo isso porque eu era assim, amados. E depois que eu saí do sistema, eu vi o quão idólatra eu era. Tá certo? O quão idólatra. Então, a pergunta que eu faço pro tio Lu, segundo a visão dele, que a gente tem que ir num templo de pedra para se congregar e ouvir um líder espiritual, ouvir assim um guia espiritual, né, que a gente tem que ter um guia espiritual na igreja. Qual é a verdadeira igreja, o verdadeiro corpo, né, na visão de tio Lu, de qual denominação? Porque ele está levando as pessoas a pensar que o corpo é o templo de pedra. E sendo que aqui na escritura, em Efésios 4:4, está dizendo que há um só corpo. Qual é o corpo que ele está falando aqui, amados? O corpo que ele está falando aqui é o corpo de Yahusha. É certo que nós fazemos parte deste corpo, ou seja, aquele que crê em Yahusha faz parte do corpo de Yahusha, ou seja, é membro do corpo de Yahusha. E ele é o cabeça, então o cabeça que guia o corpo. Então isso é no entendimento. E guia o corpo ao como? Guia o corpo no espírito do Pai. Por isso que aqui está dizendo, há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados a uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aí eu pergunto pro tio Lu, qual é o batismo verdadeiro? Porque aqui só está dizendo que é um só batismo. Mas lá no tempo de pedra você tem que batizar nas águas, né? No tempo de pedra você tem que batizar nas águas e batizar no Espírito Santo. Agora, qual é o correto? Isso aqui está dizendo que é só um batismo? Qual o batismo correto? Hein, tio Lu? É o das águas ou é do Espírito? Porque aqui está dizendo é um só batismo, ou seja, o batismo que o apóstolo Shaul está dizendo aqui na carta aos Efésios, o que ele está dizendo aqui é um só batismo. Qual batismo? O batismo no entendimento, no espírito, ou seja, que não é nem batismo, porque essa palavra foi inventada. Há um só banho, uma só lavagem. Até porque o próprio Yahusha ele disse para Pedro, vós já estáis lavados pela palavra. Ou seja, o batismo aqui é um lavar na consciência, no entendimento. Tá certo? Como diz em 1 Pedro, quer ver só? 1 Pedro 3:21, vamos ver aqui, ó. Depois eu volto aqui em Efésios 4, tá? Ó, 1 Pedro 3:21. Veja o que diz aqui em 1 Pedro. Opa, vai dar errado. Porque coisou aqui, ó. Deixa eu tirar assim. É porque eu tenho mania de botar o primeiro com um sinalzinho. Esqueci até o nome do sinal, gente. Olha aqui, ó. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Vejam, qual batismo que salva vocês? Não a remoção da sujeira do corpo, tá? Ou seja, não a remoção da sujeira do corpo, ou seja, não esse batismo aí nos tanques batismais nos tempos de pedra, tá certo? Mas o compromisso de uma boa consciência diante de Yahweh, por meio da ressurreição de Yahusha. Esse é o verdadeiro batismo, né, para a pessoa entender, porque na verdade é lavagem, que o batismo não existe. Então esse é o verdadeiro lavar que o Espírito do Pai nos faz, tá certo? É na consciência, tá certo? É uma boa consciência diante de Yahweh. Ou seja, você ter a consciência do que Yahusha fez por nós, do que Yahweh fez, que ele enviou o filho dele por amor a nós, e do sacrifício que Yahusha fez por nós, e a gente aceitar isso e levar a promessa. Porque essa promessa Yahusha nos fez, nos prometeu, que ele viria em 5.500, como está nos apócrifos de Adão e Eva. Ele prometeu a Adão e Eva isso, que ele viria, que ele morreria por nós, e que aquele que crê, né, herdará a promessa. E qual é a promessa? Escrito em João 10 e escrito também nas primeiras cartas de João, a promessa é a vida eterna. Então essa é a promessa, tá certo? Então nós temos que ter essa boa consciência, né, da gente crer na promessa do Pai, na promessa do Pai e de Yahusha, porque os dois prometeram, né, porque os dois é um só no entendimento, tá certo? Então vamos voltar aqui de novo em Efésios
4, né? Vamos voltar aqui, ó. Então, vamos lá, no 5 agora. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Iarro, ou seja, um só Deus e Pai de todos, ou seja, que é Iarro, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a benevolência, conforme a medida repartida por Yahushua. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra? Aqui está falando de Yahushua, que ele subiu às alturas e ele, quando ele foi morto, ele desceu às profundezas da terra, ou seja, no abismo. E ali, né, ele resgatou todos aqueles que estavam, né, desde o pai Adão, todos que estavam no abismo. Ele resgatou e todos foram resgatados através da morte dele, né? Certo? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, ou seja, ele deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Ou seja, com o fim de preparar os separados para a obra do ministério, para que o corpo de Yahushua seja edificado. Ou seja, ele deu no passado, ele designou, ele deu alguns para apóstolos, ou seja, ele deu alguns para orientar, assim como ele está fazendo hoje, né? Que nós estamos orientando, falando a verdade para as pessoas, né? Pela internet e falando do caminho que é Yahushua. Tá certo? É isso que a gente faz. Então aqui, ó, com o fim de preparar os separados para a obra do ministério, para que o corpo de Yahushua seja edificado. Qual é essa obra do ministério? É a obra também de anunciar a verdade a toda criatura. Tá certo? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Yarro e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Yahushua. Ou seja, ele designou alguns para apóstolo, como está aqui, mas não é para um cargo religioso, da pessoa ficar 30, 40, 50 anos na igreja ouvindo um líder religioso, mas é que ele designou alguns para orientar, tá? Para orientar a pessoa a ir para Yahushua, até que todos que foram para Yahushua alcançam a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Yarro. Ou seja, que eles alcancem a unidade, que estejam uma só unidade no entendimento, na fé, no mesmo espírito, tá certo? E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Yahushua. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Vejam, para que é para ensinar? Para que ele designou esses orientadores, que não são líderes religiosos, justamente para a pessoa não ir para o erro, do engano de ventos, de doutrinas, tá certo? Ó, levados para um lado, de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por um vento de doutrina. Ou seja, esses ventos dessas doutrinas falsas que estão nesses tempos de pedra, onde o Altíssimo não habita. E pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Yahushua, certo? Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Yarro por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento de seus corações. Não é isso que está acontecendo hoje, amados? A gente fala da verdade para as pessoas que estão presos no engano religioso e eles estão com o coração endurecido, estão separados da vida de Yarro por causa da ignorância, porque eles estão no erro, no engano e preferem estar na mentira, no engano. Não é isso que está acontecendo? Tendo perdido toda a sensibilidade, eles
Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Yahushua. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Yahushua. Tá certo? É de acordo da verdade que está em Yahushua, não é de acordo da verdade que está nos tempos de pedra, de acordo com a verdade que o sistema religioso ensina, mas é de acordo com a verdade que está em Yahushua. Tá certo? Por quê? Porque ele é a verdade está nele. Tá certo? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Certo? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Veja, o velho homem se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Yahu, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Ou seja, o velho homem, né, é o quê? É o seu eu, né? É assim, a carne, né? Vamos dizer assim, a carne. Então, aqueles que estão no engano da religião estão no velho homem, estão na carne, estão no físico. Mas nós nos revestimos do novo homem. Qual é o novo homem? É o entendimento no espírito, é o próprio espírito que habita em nós. Ele é um novo homem, que nos faz uma nova criatura nele. Tá certo? A revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Yahweh, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Tá certo? Ou seja, o novo homem é Yahushua, né? Que também a gente é guiado por Yahushua, né? E a gente anda no espírito. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Ou seja, nós temos que abandonar a mentira. Qual mentira? A mentira do engano da religião. Porque a religião ensina a mentira e não a verdade. E nós devemos abandonar a mentira, ou seja, o engano da religião, e falar a verdade ao próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Qual é o corpo que nós somos membros? O corpo de um templo de pedra? Não, mas o corpo de Yahushua no espírito, no entendimento. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar a terrom. Veja, não deem lugar a terrom. Por que muitos ficam irados, até mesmo no tempo de pedra, não conseguem ter domínio próprio? Teve uma vez que eu estava assistindo uma pregação da Ana Paula Valadão, um dia desses aí, né? Que eu estava pesquisando o vídeo dela, aí eu achei o vídeo do dízimo. E aí eu até gravei 2 vídeos dela falando de testemunhos de dízimos. Aí eu vi uma pregação dela, ela falando que ela não tem assim, ela tem que pedir domínio próprio. Ai, Deus tem que ter domínio próprio, não deu domínio próprio. Por quê? Porque ela realmente não está com o espírito da verdade. O espírito que habita nela é o espírito de terrom, o espírito da mentira, que estão nos tempos de pedra. Porque quando nós andamos no espírito, nós andamos no caminho de Yahushua e andamos no espírito do Pai, né? Porque o Pai habita em nós passamos a ter esse domínio próprio. Por quê? Porque o próprio espírito nos domina a nossa carne e nós passamos a andar segundo o espírito. Então nós passamos a exercer a vontade do espírito, o que o espírito é. Tá certo? As características do fruto do espírito. Então, quando nós andamos no espírito, nós não damos lugar ao diabo, ao terrom, né? Que o diabo aqui é terrom. E por isso que o apóstolo está falando, não tem lugar a terrom. Quando a gente está no espírito, a gente não dá lugar a terrom. O que furtava, não furte mais, antes trabalha, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda benevolências que a ouvem. Não entristeça o espírito de Yahweh, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Yahweh perdoou vocês em Yahushua. Tá certo? Aqui eu estava na Nova Versão Internacional. Então agora, amados, eu vou colocar aqui o vídeo
do irmão Rubens primeiro, tá? Vou colocar o vídeo todo, que esse vídeo também é maravilhoso, de um ótimo entendimento, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó. Acho que assim já tá bom. Vamos lá. Comum nas pregações, o pregador do sistema religioso, ele usar a palavra durante meia hora, falando para você sobre um assunto determinado, e usar a escritura apenas para testificar o que ele diz. Assim ele pode inventar a mentira que ele quiser, ou repetir a mentira que ele aprendeu com o curso de teologia, ou com o próprio sistema religioso, e mandando você a todo instante apenas conferir na escritura. Quando você vai conferir na escritura e você vê exatamente como o pastor falou durante meia hora, você não tem mais dúvidas de que o pastor está falando a verdade. Por quê? Porque ele usou uma tática com você, uma tática psicológica da associação. Tá certo? Você vai associando uma coisa a outra. Assim, ele diz o tempo todo que você tem que respeitar o pastor, porque você tem que ter um pastor para você, ele tem que ser teu pastor e coisas desse tipo. Você tem que estar afiliado a uma congregação, a uma associação, a uma denominação, visitar um templo, você tem que ter uma vida religiosa, e vai falar um monte de coisas. Aí quando ele manda você ler, olha irmão, sujeitai-vos aos vossos pastores. Aí você fala, é verdade, olha aí, está aqui, ó. Sujeitai-vos aos vossos pastores, está escrito, eu tenho que me sujeitar a ele. Por que que você vai ter essa visão? Porque ele falou muito tempo na sua cabeça. E agora quando você leu, você viu algo exatamente da forma que ele falou. Só que você está induzido ao erro. Por quê? Porque você está vendo o pastor que está na escritura do jeito que você conhece, pelo sistema religioso, que de uma forma bem propícia, né, a eles, se apoderaram desse título de pastor justamente para se confundir com o pastor que a escritura fala. Então você fala, quem é o pastor aqui? Pô, o pastor é esse moço que é o moço da denominação aí, que fica fazendo culto, que fica pregando, ele é o pastor. E aqui está escrito, ó, obedecei, atentai, sujeitai a vossos pastores, eu tenho que sujeitar a ele. Você não vai ter mais dúvida. E vai ficar cada vez mais preso ao sistema religioso, apenas lendo um trechinho, de acordo com o que eles te mandaram você ler, apenas para que a Bíblia venha a assinar embaixo o que eles estão falando, ou seja, a confirmar as palavras deles, tá certo? Mas você deve saber que o que está na Escritura não foi escrito por esses homens, foi escrito por outros homens, e os homens que escreveram a Escritura, com a unção do Criador, e você não deve ter dúvida disso, quando colocaram este assunto na Escritura, não falava bem, do jeito que esse pastor hoje fala 40 minutos na sua cabeça, e manda você ler esse texto para poder confirmar o que ele está dizendo. Eu, por exemplo, prefiro ficar com a unção que estava sobre Paulo, quando Paulo escreveu essa passagem. Eu vou pedir àquela qual minha alma ama, para poder ler a passagem que eu estou falando sobre ela, que é muito usada nos templos, para que os pastores digam que a existência deles tem respaldo da Escritura. Em Hebreus, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra do Criador, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Essa é a passagem muito usada. Então, quando eles falam, olha, você tem aqui seu pastor, sou eu seu pastor. Você tem que me ajudar a administrar o templo, dando dinheiro aqui para poder continuar os trabalhos, fazer a obra, ir para a rua, evangelizar, para trazer gente para cá, para ser mais membro aqui. Você tem que fazer tudo isso e você tem que me respeitar, porque está escrito, olha aí. Atentar para o pastor, essa coisa toda. Como é que é, amado? Lê de novo, por favor, que eu não guardo bem esse texto. Lembrai-vos dos vossos pastores. Tem que lembrar de mim, tem que me dar dinheiro, viu? Lembra de mim. Talvez até fale isso, né? Aí. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra do Criador. Que vos falaram a palavra do Criador. A fé dos quais imitai. A fé dos quais imitai. Atentando para a sua maneira de viver. E você tem que estar atento à maneira dele viver também, tá certo? Se você for atentar para a maneira desses viverem, você vai ver que eles não têm amor ao próximo, que eles não dão nada para ninguém. Só pedem, né? Só tira, o esquema deles é grana. Você vai se decepcionar, amado. Não é desse que Paulo está falando. Para que você não fique aqui comigo, com as minhas palavras, falando para você 40 minutos, para você depois ir na Escritura só testificar o que eu estou falando, para mim não fazer como eles fazem, vamos ler? Vamos ler a Escritura? Vamos pegar bem mais antes e atente para isso. Sempre que o pastor mandar você ler algum pedacinho da Escritura, você leia na Bíblia. Mas vá em casa e lê muito antes e lê depois também. Vai ler tudo, que a sua visão certamente será outra. Não será igual a que ele botou para você ver. Você não verá com os olhos que ele colocou na cara para ver.
mas verá com os olhos que o Criador colocou em você e que pediu ou mandou os seus homens escreverem para você entender. Vamos na unção de Paulo. Ele escreveu essa carta aos hebreus porque os hebreus eram povos lá do Criador, de Israel. Hebreu e Israel é a mesma coisa, vieram de Hebron. Então, o mesmo povo de Israel, as 12 tribos. E esse pessoal estava acostumado com a lei de Moisés há muito tempo. Então, Paulo precisou escrever para eles uma carta para explicar para eles como se comportar agora na graça. Paulo, que era o apóstolo dos gentios, pregou para os gentios, que somos nós, também escreveu uma carta para os hebreus. Vamos ler um trecho dela com a minha amada. Por favor, amadinha. Permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Paulo começa exortando nesse trecho as pessoas para que continuem na fraternidade, na caridade fraternal. O que é a caridade fraternal? É dar dinheiro para o Criador? Não, ele nunca pediu dinheiro. É a caridade, o favor de um irmão para o outro, sempre um auxiliando o outro como precisar. E ele dá um exemplo disso, ele fala, porque mesmo homens, sem saber, hospedaram anjos. Que homem hospedou anjo? Você lembra, amada? Ló. Ló, parabéns, a minha amada. O Ló hospedou anjos, e Ló não sabiam que eram anjos. Por que Ló hospedou anjos? Porque ele era caridoso. Ele fazia isso que Paulo está exortando os hebreus todos a fazerem, e por consequência, é claro, nós também podemos tirar bom proveito daí. Vamos em frente, amada? Lembrai vós dos presos, como se estivesses presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Viu? É para você se lembrar não só do pastor, viu? Mas nós vamos ver quem é esse pastor ainda. Não é o que você está pensando aí não, amada. Nem ensinado não. Pode estar certo que não é. Mas vamos ver de quem Paulo fala. Agora, não é só do pastor também. Ele fala para lembrar também de quem está preso, né? Talvez o pastor não tenha lido isso para você. Talvez ele só tenha lido para lembrar do pastor porque ele está se referindo a ele, puxando para ele. Mas Paulo está dizendo, lembrai-vos dos que sofrem, como se você sofresse com eles. O cara está sofrendo, ajude em alguma coisa para amenizar o sofrimento. Com os presos, como se estivesse preso. Imagine você preso, amado, sem poder sair de uma cela. Ah, porque é pecador, porque cometeu crime. Não importa, não é disso que Paulo está falando, não. É para você se colocar na posição do que está sofrendo, seja de um jeito ou de outro. Por merecimento ou não, amado. Todos nós é que merecemos sofrer, não é só um que está preso, não. Todos merecemos sofrimento. Nós não valemos é nada, amado. Nós pensamos que valemos alguma coisa. Continuando. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, o Criador os julgará. O Paulo aí agora para não dizer para você lembrar mais de um de outro, mas para você se lembrar, para que você mantenha um relacionamento sexual limpo e sem máculas, né, no lugar que dorme, na cama, vamos dizer assim. Não trair a pessoa que você ama. Porque se você trai quem você ama, você não tem amor, nem o que está mais próximo de você, quanto mais ao que está menos próximo. Se você não ama a tua mulher, e a mulher não ama o marido e não o respeita, vai respeitar qual outro próximo? Se ama o próximo, ama o marido a esposa. E se ama, claro que não vai cometer esse tipo de abominação contra o nosso Criador. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. O nosso Criador é a nossa dádiva que nós temos. Então, tudo mais que nós podemos ter na terra não é nada perante ele, porque ele é o máximo que nós temos. O que ele fez por nós, nos dando o seu filho, é o máximo que alguém poderia fazer por outro. Porque o filho nos resgatou não da vida terrena, mas da vida eterna. Na vida terrena tu vai morrer, tu vai sofrer, tu vai gemer, tu vai ficar doente. Isso é assim mesmo, são coisas da vida. Uma hora você ri, outra hora você chora. Mas muito maior do que isso é a glória, né? Viver eternamente, é a ressurreição. É o que Paulo sempre pregou. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Criador é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra do Criador, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Veja bem, Paulo não está falando em denominação, está? Ele não está falando em clero religioso. Ele agora incluiu junto com as demais orientações também o pastor. Agora, atente bem para um detalhe. Eu quero que a minha amada repita um pedacinho aí dessa parte. Vai. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram... Repete ao final. Que vos falaram a palavra... Peraí. Quem são os pastores?
Os que falam ou os que falaram? Repete aí, Amadinho. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra do Criador. Por que Paulo falou assim? Lembrai-vos dos vossos pastores. Quem são eles, Paulo? Os que vos falou. Você lembra deles? Os que vos falou a palavra do Salvador. Por que Paulo não disse assim? Lembrai-vos dos vossos pastores, os que vos fala. Eu disse aqui no vídeo passado, eu posso prender a Chiquinha para mim? Eu posso ficar ensinando a Chiquinha a vida toda? Pedindo dízimo, oferta até ela morrer, e ela sendo minha ovelha, ou minha discípula, que eu estou discipulando? Eu posso fazer isso? Isso tem amparo da Escritura? É só você ler outras cartas de Paulo, ler Atos dos Apóstolos e outras passagens, que você vai ver que exatamente não tem amparo. É disso que Paulo está falando. Os pastores são todos aqueles que mostram para as ovelhas os pastos verdejantes. Mas ele não fica ali segurando as ovelhas, prendendo no aprisco, nada disso. Então, quando Paulo fala de pastores na Escritura, e algumas Bíblias trazem a palavra guias, outras trazem reis, ou seja, assim, governantes, né? Porque cada um coloca agora uma versão que mais se apropria ao que eles estão ensinando na mentira. Isso prova também que a Bíblia não é a palavra de Deus. Se fosse, não teria cada hora uma versão diferente, com um linguajar diferente. Em uma está pastores, outra está guias, a outra agora já está governantes, a mais moderna, e por aí vai, né? Mas veja bem, isso é só um detalhe. O que Paulo está falando é assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falou, quem te ensinou as coisas do Criador. Não é quem te fica conduzindo, não é quem te manipula, não é quem tem você como ovelha no aprisco deles. Estes são os pastores que você conhece hoje. Mas essa classe de pastores não é essa que Paulo está falando. Não é desses. As características são outras. Aqueles que Paulo se refere não tinham templos, não construíram templos, não tinham denominações, não aprenderam junto com os cursos de teologia, não usavam de práticas a culto à mitra, não aprenderam com o sistema romano de dominar as pessoas, construir império religioso como Roma construiu. Tem várias características diferentes daqueles que ensinam da forma que Paulo ensinou a ensinar. Aqueles não havia entre hierarquias, aqueles conheciam a Escritura. Aqueles já viram Paulo ler antes e dizer, sabe o quê? Paulo falando assim, olha, só há um batismo, só há um Criador, só há um acima de vocês. Então vocês não fiquem um querendo tomar conta do outro. Ficai-vos cada um na vocação com as suas chamadas, porque ele mesmo deu isso para pastores, outros para mestres. Você vai ler, acho que é Hebreus, Efésios, se eu não me engano, e vai ver Paulo falando sobre isso. O Salvador falou assim, olha, toda a autoridade foi dada a mim. Toda a autoridade foi dada a mim. Não existe mais autoridade entre a gente para as questões espirituais. Existe autoridade política, mas o Salvador não se referia a isso. Eles te enganam. Fala que o Salvador estava falando de autoridade política. Então, peraí. Então, o Salvador foi o autor da chacina de Hiroshima e Nagasaki? Que a autoridade foi dada a ele. Foi a autoridade terrena que massacrou Hiroshima e Nagasaki. Ele foi autor da chacina que os Estados Unidos fez no World Trade Center. Ele foi autor da covardia de Pearl Harbor na Segunda Guerra. A autoridade é dele. Não, meu amado. Embora os cães gulosos te ensinem que a autoridade política foi dada ao Criador, o mundo jaz no maligno. Ele nem quer essa autoridade, o reino dele não é desse mundo. A autoridade que foi dada a ele, toda a autoridade que foi dada a ele, é a autoridade espiritual. Não há ninguém acima de você, além do Criador. Só ele, não tem outro. A Escritura diz assim, porquanto só há um mediador entre o Criador e o homem, o Salvador, homem. Leia bem, está escrito o Salvador, homem, para você ver que não precisa de outro homem. Então, toda vez que um cão guloso falar para você que está na Escritura que ele tem respaldo, você lê atentamente que você vai chegar a essa conclusão. Agora, eu não vou parar por aqui não, eles mandam parar, mas eu vou em frente. Porque lá na frente, neste mesmo capítulo deles, você vai ver Paulo falando que o nosso pastor não é eles, mas é o Salvador. Olha lá, vamos seguir. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra do Criador. E que não são esses cães gulosos que estão aí. Esses aí seguem a Mitra, seguem a Constantino. Eles têm práticas que não são igual daqueles que Paulo se refere. Os pastores que apenas falam para a pessoa para despertamento, e daí em diante o próprio Espírito Santo é que ensina porque assim está escrito.
a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Como é que eu vou atentar para a maneira de viver desses homens hoje? Eu posso atentar para a maneira de viver para mim seguir? Como é que eu vou fazer isso? Não tem como. O Salvador é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitam aos que a eles se entregaram. De que manjares é esse que ele está falando? Das oblações, das coisas da aliança. Entende? De altar. O nosso altar é o Salvador. Nós não podemos ter o altar como tem no templo. Aquele templo ali tem um altar ali em cima. E já estão botando até a arca em cima daquele altar. É pior ainda. A arca que Jeremias fala para a gente nem lembrar dela mais. Temos um altar, de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também o Salvador, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Agora pede o seu pastor para te explicar isso. Vê o que ele vai ter que inventar de mentira para ele te explicar isso. Porque se ele for falar a verdade, ele joga ele por terra. O que Paulo está falando aí? Parece um mistério, não parece, amado? Parece algo assim do outro mundo que a gente não compreende. Paulo está dizendo coisas simples, meu amado. Paulo está falando para você, para obedecer, para você atentar para o modo de andar daqueles que te falaram a palavra. Tá certo? Está falando, lê logo depois, amada, porque fugiu do pensamento. Porque os corpos dos animais... Então, antes. Temos altar, de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Temos um altar, este é o Salvador, o que morreu de verdade por nós, que é o único acima de nós, entre nós e o Criador. Não tem outro para poder ficar te guiando. Entende? E não tem direito de participar deste altar o que serve aos tabernáculos, quem visita templo. Quem está em templo, tabernáculo é templo, amado, templo de pedra, onde esses homens que se dizem os pastores que Paulo se referia, e não são esses, mas se dizem esses, onde eles ficam, no templo de pedra. Segue, por favor. Porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também o Salvador, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Fora da porta, amado. A porta que o Salvador se refere, a porta do curral das ovelhas, a porta do aprisco. O Salvador padeceu fora do sistema religioso. É isso que está falando. O que acontecia? O sacrifício era algo inerente ao sistema religioso. Você está entendendo? Sacrifício de animais era algo inerente ao sistema religioso. Eram os sacerdotes quem oferecia esses sacrifícios. Mas o sacrifício perfeito do nosso Salvador não foi oferecido por sacerdote dentro do sistema religioso, não. Foi fora. Ele padeceu fora do sistema religioso. É isso que ele fala. Ele próprio, no Evangelho de João, quando ele diz, eu sou a porta. O que passa achará pastagem. A porta do sistema religioso. A saída do sistema religioso. Leia com atenção o Evangelho de João todo e se atente nesse detalhe quando ele fala que o ladrão veio matar, roubar e destruir, que ele está se referindo ao sistema religioso que veio matar, roubar e destruir. É ali um pouco antes. Saiamos, pois, a ele fora do arraial. Fora do sistema religioso. Você quer sair em encontro ao Salvador? Saia ao encontro do Salvador fora do sistema religioso. Dentro do sistema religioso você não o encontrará. Você encontra o capeta, o filho do diabo, falando mentira. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Aí você vê esses homens que falam para você essas mentiras. Veja se não são os mesmos que ficam te incentivando com as coisas do mundo. Para que você tenha carro, tenha casa, tenha felicidade aqui no mundo, tenha saúde, tenha tudo que puder aqui no mundo. Vê se não são os mesmos, meu amado. Observe se não são os mesmos. Esses homens que estão aí hoje, aí diz que são aqueles. Paulo está falando o contrário, contra esses que estão aí hoje, que te mandam querer o melhor dessa terra. Ele está dizendo que nós temos algo não aqui, mas fora daqui. Algo no plano celestial. Agora vamos em frente que ele vai dizer quem é nosso pastor. Se são esses homens que estão aí.
Portanto, ofereçamos sempre por ele ao Criador sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hoje acha que se louvar é cantar música apenas. Não, eu posso falar das coisas do Criador como eu falo, o tempo todo como você fala. Isso é louvar a ele. Tá certo? Isso é algo que agrada o Criador. Reconhecer a sua magnitude. Foi assim que o Salvador ensinou na oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, né? Pai que está no céu, acima de tudo. É isso aí, isso é louvor, isso é louvar a ele. Agora, a música também é uma forma de louvar. Só que quando você vê aí as pessoas cantando para as próprias pessoas, o Criador não vai apagar seus sonhos, não sei o que, para você e você. Isso não é louvor ao Criador, isso é música que agrada o ouvido de quem ouve. É outra história. Você não pode achar que as músicas evangélicas são louvor. Um exemplo de louvor que eu sempre deixo: ao que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Esse é um louvor, entende? É a diferença de um louvor cantado para a música gospel que está aí. E essa diferença é muito grande, que as músicas gospel só falam o que você quer ouvir. E o louvor pode ser cantado ou não cantado. Mas não é só disso que o Salvador, que o Criador se agrada, não. Vamos lá. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios o Criador se agrada. Beneficência, fazer o bem. Quando é fazer o bem ao próximo, aí a Bíblia, não a Escritura, coloca beneficência, louvor em favor de fulano. Não coloca, claro, para você não saber que é fazer ao bem ao próximo. Mas é disso que está falando. Porque com tais sacrifícios o Criador se agrada. Amor ao próximo. Exato. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Agora você vê, será que Paulo está falando desses homens hoje do sistema religioso, que leva você para um altar do qual não tem direito de participar, os que servem ao tabernáculo, dos quais quem estão lá não tem direito de participar da mesa do Salvador verdadeiro? Será que é desses que Paulo fala? Será que ele está falando desses homens diretores hoje de apriscos? Esses carcereiros de aprisco, que eu chamo de apacentadores de porcos? Porque na verdade quando o diabo vem eles fogem, né? Só quer saber das gorduras, da lã. Quando a ovelha tem algum problema eles lavam as mãos igual Pilatos, ou até atrapalha mais ainda para jogar a pessoa no laço do diabo. Aí a pessoa se revolta com aquele cara e aí lá larga tudo e vai para a mão do capeta. Será que é desses que Paulo está falando? Vamos em frente, amado. Vamos ver de quem Paulo está falando, porque eles não lêem até o final, mas nós vamos ler. Orai por nós. Peraí, só um momento, perdão, amado. Não é até o final não, até mais à frente. Mas você pode ler enquanto quiser, que você vai ver. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência com aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Criador de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Salvador, grande pastor das ovelhas. Quem é o grande pastor das ovelhas? Salvador. Agora você observou, amada, que tem uma epígrafe por aí? Sim. Por que será que colocaram uma epígrafe aí? Para nos enganar? É para nos separar para perder o sentido da leitura. É. Porque você lê até epígrafe, quando tem epígrafe você acha que está falando outra coisa, porque epígrafe norteou um outro assunto. Para você não ver que o grande pastor das ovelhas é quem? É o homem que está dizendo para você que é o pastor, você tem que se lembrar dele. Quem é o pastor? O Paulo está maluco, uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra? Vem de novo, amada, esse finalzinho. Será que Paulo ficou pinel? Ora, o Criador de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Salvador, o grande pastor das ovelhas. O pastor das ovelhas de verdade, amado, é o Salvador. Nós somos pastores de ovelhas aqui na terra, falando das coisas do Criador até a pessoa conhecer, até que não seja mais menino na fé e não seja levado por ventos de doutrina. É isso que Paulo fala, entende? Nós devemos ensinar, porque ele mesmo deu uns para pastores, outros para discipuladores e tal, até que a pessoa atinja a plenitude do Espírito, para que não seja mais menino na fé, levado por ventos de doutrina e enganado por vocês que mentem, dizendo que é outra coisa que Paulo está falando aqui nesse trecho. Ele não fala de vocês, meu querido, porque vocês não fazem parte do grupo. Vocês fazem parte de outro grupo. Vocês comemoram aniversário, vocês comemoram Natal, vocês jejuam, que o Salvador falou que não pode jejuar, está escrito em Marcos, não pode.
Vocês fazem cantatas de Natal, comemorando Deus Sol. Vocês têm o domingo como dia do Deus Sol. Vocês erguem templo que o Salvador derrubou o único que existia. Vocês participam da ceia mitraica, do sangue e do vinho, do sangue da carne do touro que Mitra matou. Você participa de muitas coisas que o Salvador condena no seu sistema religioso. Tá certo? Então não é de você que Paulo está falando definitivamente, porque você não faz parte desse grupo. Você faz parte de outro grupo, não desse. Infelizmente você faz parte daquele grupo que o Salvador disse assim: cães me rodearam, uma congregação de malfeitores se ajuntaram em mim, transpassaram minhas mãos e meus pés. Infelizmente, mas eu espero que você deixe de ser um apacentador de porcos e passe sim a falar a verdade, a seguir, a trilhar os caminhos que o Criador nos mandou trilhar. O caminho que é segundo o quê? O templocentrismo? Não. O caminho que é segundo a religiosidade? Não. O caminho que é segundo a caridade, o amor ao próximo. Amados, eu vou colocar esse vídeo, tá? Na descrição, tá certo? O vídeo do irmão Rubens. Espera aí, deixa eu só coisar aqui rapidinho. Deixa eu voltar aqui de novo. Porque esse vídeo aqui que eu vou botar para vocês, tá? O título é Obedecer a Vossos Pastores. E agora eu quero ler aqui com vocês também, só mais um versículo, tá? Depois eu vou ler Gálatas 10 todos, tá? Gálatas 3 todos, tá, amados? Mas agora, hoje eu vou ler com vocês, espera aí, Gálatas 3, 10. Tá? Mas a gente vai ler todo ainda nessa parte do tio Lu ainda, tá? Nesse vídeo, que eu não sei quantos vídeos o Espírito vai precisar pra gente falar, né? Quantas partes, né? Sobre esse assunto aí, essa polêmica do tio Lu. Então vamos lá. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Tá certo? Então, ou seja, as pessoas que estão no templo de pedra, né, seguindo a um pastor, líder religioso, dando dízimos e ofertas, tomando santa ceia, se batizando nas águas, jejuando, indo a montes, né, fazendo essas práticas religiosas todas que fazem parte da lei de Moisés, que na verdade é a lei de Terrom, porque Terrom foi que deu a lei e Arro deu os mandamentos, tá certo? Então, esses estão debaixo de maldição. Tá certo? Por quê? Porque estão vivendo no físico, na lei que é físico, e não estão vivendo na benevolência de Arro, que é no andar no espírito, tá certo? Então aqui pra gente encerrar, eu vou colocar aqui para vocês um outro vídeo aqui do irmão Edinho, canal Últimos Dias, né? Altar não é palanque de pregação, altar é a mesa de Arro. Então vamos assistir esse vídeo, tá certo, amados? E aí eu vou encerrar. Um pastor no sistema subir em cima de um altar. Primeiro porque deixa eu voltar aqui de novo, peraí, vamos voltar de novo. Não faz sentido um pastor no sistema subir em cima de um altar. Primeiro porque isso que você vê dentro das igrejas evangélicas não é um altar. Altar não se constrói dentro de um prédio de 4 paredes. Vendo o livro de Gênesis, Apocalipse, nós não encontramos nenhuma pessoa subindo em cima de altar, a não ser Isaac. E mesmo assim, o Isaac, ele não subiu em cima do altar, ele foi colocado pelo pai e só pôde descer dali trocado por um carneiro. Para vocês verem como que o altar era algo muito sério, porque o altar não era um palanque, onde se sobe para fazer um discurso. O altar, lá no livro de Malaquias, ele quer dizer mesa, a mesa do Criador. E nessa mesa eram colocados animais para serem assados, para que viesse a matar a fome dos sacerdotes. E o Salvador, ele dava um sinal, quando essa carne estava pronta para comer, a fim de que eles não viessem comer carne crua, porque era pecado no meio do povo hebreu. E aí quando o cheiro subia nas narinas do Criador, então vinha um sinal pelo profeta dizendo: olha, podem comer, porque a carne está boa.
Isso é muito importante porque vai trazer uma repaginação de tudo que nós conhecemos dentro da própria Escritura e muitas vezes maldita pelo sistema evangélico, católico e outras religiões. Se esse lugar onde os pastores sobem e dizem que é altar fosse realmente altar, com certeza já estariam todos mortos. Até porque nem pastores são. O único é o Salvador Yahushua. Porque no livro de João 10,10 diz que ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Esse lugar onde esses líderes, chamados pastores, do sistema evangélico sobe, e católicos também, padres e pastores, esse lugar não é um altar. Isso se chama palanque. E nesse palanque, eles fazem do povo um grande público para ser dominado por eles. No outro vídeo, nós vamos falar sobre a dominação, como funciona e como as pessoas conseguem ficar extasiadas com todo esse sistema que existe hoje, chamado cristianismo. O Salvador não nos enviou dentro de um templo de pedra, mas ele nos enviou no meio de lobos. Eu sou o Edson Silva História, esse é o canal Últimos Dias, e que a Yahushua te carregue na palma de suas mãos. Show, amados? Então é isso aí, tá certo? É muito importante a gente entender isso, certo? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu agora virar aqui para mim, tá? Então é isso, nós precisamos entender, amados. Desculpa aí, até botei a mão aqui, né? Nós precisamos entender isso, né? Que um pastor, na verdade, é Yahushua. Ele é o único pastor, né? E ele que nos guia, né? Ele que nos leva até o Pai. E aí, quando a gente vai ao Pai, né? Ele nos sela no entendimento e nós passamos a andar no Espírito, tá certo? Até porque a Escritura diz, andai no Espírito e jamais satisfazer as concupiscências da carne. Quando a gente anda no Espírito, a carne é mortificada. Então a gente não vai satisfazer as concupiscências da nossa carne, mas a gente vai andar no Espírito. Então, amados evangélicos, católicos, espíritas, vocês que estão no engano da religião, saiam para fora, saiam da porta larga, que é a religião, e vá para a porta estreita, que é Yahushua. Tá certo? Então pensem nisso, orem no entendimento, no pensamento, reflitam e saiam do engano. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.